Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 29 de outubro, 30º domingo do tempo comum, domingo, dia do Senhor, e nos encontrarmos para juntos partilharmos em família a palavra de Deus. E hoje tenho a imensa alegria de convidar você, convidar toda a sua família, para juntos partilharmos o Evangelho de Mateus no capítulo 22, versículo do 34 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus resume a essência e o espírito da vida humana num ato único, com duas faces inseparáveis: amar a Deus com a entrega total de si mesmo, porque o Deus verdadeiro e absoluto é um só, e entregando-se a Deus, o homem desabsolutiza assim a si mesmo. Então veja que o próximo e as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo, isto é, a relação no espírito de fraternidade e não de opressão ou de submissão. Perceba que o dinamismo da vida é o amor que tece as relações entre os homens, levando todos ao encontro, confrontos e conflitos que geram uma sociedade cada vez mais justa e mais próxima do reino de Deus. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que esta narrativa do Evangelho é encontrada nos três evangelhos sinóticos. Em Mateus, Marcos, Mateus, ela se articula assim com a fala de Jesus sobre o casamento e a ressurreição, confundindo os saduceus que o questionavam. Lucas, por sua vez, usa esta narrativa como introdução à sua parábola do filho pródigo. Na narrativa de Marcos, que é a mais antiga, o diálogo entre Jesus e os fariseus se faz de maneira pacífica. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesta narrativa, onde percebemos nesse Evangelho de Mateus, a pergunta sobre o maior mandamento é feita por um doutor da lei. Pergunta essa feita a Jesus para tentá-lo, ou seja, experimentá-lo. Então, os peritos da lei haviam listrado assim 613 mandamentos, 365 negativos, 248 positivos. Eram assim atributos a Moisés, porém, na realidade foram incorporados à lei ao longo da história de Israel. Perceba que no seu bojo da lei continha elementos que favoreciam as classes dominantes, a corte real e as elites religiosas. O caráter divino atribuído à lei respaldava assim estes interesses. Então, por influência do movimento profético, encontrava-se também na lei textos que defendiam os pobres e excluídos expressos nas categorias do estrangeiro, do órfão e da viúva. Jesus, com frequência, referiu-se à lei como superada e, às vezes, contraditória com seu projeto de libertação, sobretudo com seu projeto de vida para todos os homens e mulheres. Veja que o caminho para a terra prometida é a vivência do amor de Deus. Só encontraremos a felicidade quando vivenciamos o amor no nosso dia a dia. Então, o próprio Deus se comunica com o seu povo por meio da Sagrada Escritura para lhe indicar como isto pode acontecer. Jesus, então, nos ensina que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos é o resumo de toda a lei e de todos os profetas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos chama insistentemente para nos deixar amar por Ele e viver esse amor nos nossos relacionamentos. Então fomos criados
por amor e para o amor. E só encontramos a felicidade quando estamos assim, vivenciando o amor no nosso dia a dia. O Senhor nos oferece o seu amor para que possamos usá-lo sem medida, usando a fonte que existe em nós. Veja que Jesus nos esclarece que não há um mandamento maior do que o outro. Assim sendo, os dois mandamentos a que ele se refere são semelhantes. Podemos concluir que não nos adianta amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, se não amamos semelhantemente ao nosso próximo como a nós mesmos, na mesma extensão e com a mesma intensidade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos colocar panos mornos assim nas palavras de Jesus e esquecer certos detalhes que, às vezes, fingimos não entender. Somos hipócritas se dizemos que amamos a Deus de todo o coração, mas não nos aceitamos, não conseguimos conviver com os nossos defeitos. E por isso nós rejeitamos, nos rejeitamos e nos odiamos. Portanto, da mesma forma, seremos considerados mentirosos se dizermos que amamos a Deus com toda a nossa alma, mas desprezamos o nosso irmão, por causa dos seus erros e por causa dos seus defeitos. Portanto, o amor exige de nós a compreensão para as suas consequências. Por isso também não podemos dizer que amamos a Deus com todo o nosso entendimento se deixarmos de amar alguém porque ele nos faz sofrer. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é vivenciar essa grandeza do amor de Deus. Sobretudo, vivendo esse amor respaldado no nosso irmão. Então, devemos, neste domingo, diante desse evangelho, diante dessa palavra que Jesus nos deixa, devemos nos perguntar: nós já se deixamos amar por Deus? Temos consciência do seu amor por Deus e por nós mesmos? É assim que você também ama o seu próximo? O que você diz desse ensinamento de Jesus? Ele poderá ajudá-lo de hoje em diante a ter uma nova visão desse amor fraterno, desse amor que lhe leva à vivência da partilha? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, e peçamos ao Pai para gravar no nosso coração o mandamento do amor a esse Pai bondoso e ao nosso semelhante, de modo que toda a nossa ação encontre seu sentido nessa dupla fidelidade: amor a Deus e ao nosso semelhante. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo, e que desça sobre todos vós, sobre vocês e sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.